Toda hora a gente vê. E em relação aos sinais do final dos tempos, isso tem muitas linhas, né, de pensamentos. Se isso realmente Jesus estava se referindo, ou os profetas, ao tempo passado, ou a um tempo futuro. Apocalipse é sempre uma incógnita para as pessoas, mas não é uma incógnita. Apocalipse é um livro muito interessante e é um livro não de meter medo, mas é um livro de esperança. Engraçado, né? Porque o Apocalipse é um livro escrito por quem? Por João que está refugiado na ilha de Patmos. Refugiado por quê? Porque o pessoal começou a perseguir João. Nós já temos as comunidades cristãs acontecendo. Essas comunidades estão sendo perseguidas. Pelo amor de Deus, nós temos o Império Romano aí que está atrás desse pessoal todo, né? Então nós temos ali comunidades que estão sendo perseguidas. Como essas comunidades precisavam ser animadas? Elas precisavam ser animadas pelos apóstolos. Só sobrou um apóstolo, o resto tudo morreu e tal. Ele está na ilha de Patmos. Eu quero animar esse pessoal. Como é que eu vou escrever para eles? Vou escrever abertamente? Olha, não. Você escreve com mensagens cifradas. Isso aconteceu na ditadura aqui no Brasil. Isso aconteceu o quê? As pessoas, quando queriam escrever uma mensagem, punham no Estadão, uma mensagem, uma receita de bolo, uma coisa assim, para mais ou menos passando, ou então em classificado. Até hoje, né? Tem gente que usa, antigamente, nem sei se tem mais classificado, não tem mais classificado. Mas as pessoas passavam muito mensagem por classificados, né? Então, João fazia isso. João escrevia umas histórias totalmente aquela que é dragão de 7 cabeças, é não sei o que, e enviava. E quem recebia essa mensagem sabia o que ele se referia. Ele fala da besta do Apocalipse, que tem o número 666. Para hoje nós falamos, 666, meu Deus do céu, isso é o diabo, isso não sei o que. Tem filme que a pessoa sabe o que é o 333? O que é? Meia besta, né? Exato, é o cara que é meio besta. Muito bom, nota dó. Eu interrompi o padre. Então, em 666 elevado ao quadrado é uma besta. Besta ao quadrado. Tá vendo? Besta ao quadrado. Exato. Olha, mas esse número, ele então, é o quê? Esse número, veja, é uma coisa tão básica, né? Por exemplo, os romanos, no Império Romano, os romanos, ele não existia o número arábico, eram números por letras, com letras, era usado o X, o V, o I. Então, qual a explicação? Então, você tem aqui os números, todos os números. O algarismo romano usa letras, O 6 é VI, o 3 é III, o 10 X, o 50 é L. Então, então, o que você faz? Se você usa letras, você vai usar um número 666, que quando você escreve 666 em algarismo romano, mais ou menos dá César Neron. César Neron, que é o nome do de Nero, que era o César, porque é o título que os imperadores passam a ter a partir de um certo tempo, né? Eles passam a ter o título de César. Neron, César Neron significa o imperador Nero. Por que Nero? Nero era nessa época o grande perseguidor dos cristãos, botou fogo em Roma, falou que eram os cristãos e tal. Então ele denomina a besta, o diabo, o anticristo, o imperador romano. Então, o que ele estava lendo? Ele não estava falando daquilo que vai acontecer. Ele estava falando do que estava acontecendo. Ele estava falando daquilo que estava acontecendo ali. Né? Ele diz assim: e a mulher foge para o deserto. É a igreja que fugiu para o deserto. Por que a igreja fugiu para o deserto? Porque na cidade ela foi perseguida. Né? Ela foi perseguida. Então, é um período em que a igreja vai toda. As pessoas vão para o deserto para poder ter a sua fé, para poder professar a sua fé. Então, veja, o livro do Apocalipse não é um livro para deixar as pessoas com medo, mas é um livro para fazer com que as pessoas tenham esperança, né? O livro, a palavra Apocalipse em grego significa revelação. E não é revelação do que vai acontecer,
é a revelação que ele está trazendo para eles ali, daquilo que de repente eles precisavam entender e compreender e viver. Tanto é que o livro de Apocalipse termina: vem Senhor Maranatá, vem Senhor Jesus, porque dizendo, olha, nós estamos vivendo esse tempo e estamos na expectativa do Cristo, da volta de Jesus, né, da volta de Jesus, que é uma esperança cristã, a segunda vinda de Cristo. Mas é metafórico ou ele vai voltar? Ele vai voltar, e isso é interessante, porque vai chegar um momento, aí tá, a gente está falando do fim do mundo, né? Então, quando a Bíblia fala, os evangelhos falam de fim de mundo, é muito interessante a gente pegar o evangelho e ler, porque quando Jesus fala de que precisa chegar ao fim de algum... Jesus não está falando de o fim desse planeta Terra, da espécie humana, que isso é uma obra-prima de Deus, somos nós, e não está falando também da gente que vai ser destruído, porque lá em Gênesis, Noé, quando faz uma aliança com Deus, Deus diz assim: nunca mais vou voltar a destruir o ser humano por causa da sua maldade e tal. Não, mas que mundo que fala, que o evangelho fala que tem que acabar? Esse mundo precisa acabar. Um mundo de injustiça, um mundo de dor, um mundo de sofrimento, esse mundo precisa acabar. Então esse é o fim do mundo que deve existir. Esse é o fim do mundo que precisa acabar. Agora, o mundo, porque as pessoas pensam que vai ter uma hecatombe e que de repente não vai. Cavaleiros do Apocalipse, a doença, a fome, a guerra. Veja como é uma coisa tão atual. Tudo aquilo, todos os cavaleiros do Apocalipse, eles sempre estiveram no meio de nós. Fome, peste, guerra, todas essas coisas. Volta e meia nós temos que lidar com guerra, volta e meia nós temos que lidar com uma epidemia, uma pandemia, volta e meia a gente volta com a fome. Esses cavaleiros do Apocalipse não estão para vir, eles sempre estiveram no nosso meio, né? E é uma maneira da gente, e o cristão, né, ele precisa combater esses cavaleiros do Apocalipse e tal. Tanto é que todos os cavalos do Apocalipse, eles têm cores diferentes, aquela coisa. Então, como é um livro que usa muita mensagem cifrada, então é um prato cheio para você colocar. É tipo Nostradamus, né? Você pode fazer significar qualquer coisa, né? Qualquer coisa que você pode significar. O sol vai vermelho. Então é muito perigoso a gente instrumentalizar, mais uma vez, instrumentalizar a Bíblia para isso. Porque geralmente as pessoas usam esse tipo de coisa para bem próprio, ou então para oprimir alguém, ou então para fazer calar outras pessoas. Então é muito perigoso. A religião, volto a dizer, a religião, ela precisa ser vivida sem fanatismo, com lucidez, com inteligência. São Paulo dizia assim: busque as razões da sua fé. A gente não pode viver a nossa fé de forma irracional. Não pode. Nunca desligar o cérebro não pode. E acreditar. Não, se eu acredito sem razão, vira crendice. Por que você acredita nisso? Não, acredito porque acredito. Não pode.